a Sexta da Saúde. Vamos conversar com o Dr. Tiago Almeida, médico ortopedista. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão, Dr. Tiago. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos que nos assistem pela Band. Um prazer tê-lo conosco e eu inicio a nossa entrevista perguntando a respeito de um assunto importante dentro da traumatologia, que é a respeito do joelho. A gente vamos falar sobre vários outros temas aqui, mas como você é especialista em joelho, a gente começa pelo tema de joelho. Quais são os principais complicadores nos hábitos das pessoas que podem fazer a provocar ou desgastes sérios ou mesmo fraturas nessa região que envolve, ou rompimento de ligamentos que envolve o joelho? As lesões de joelhos têm particularidades, Devido à idade, as lesões principais na idade jovem são as lesões ligamentares, são as lesões meniscais, que são lesões mais comumente em atletas. Como nós vivemos o país do futebol, no nosso país, as lesões de joelho se apresentam com uma frequência muito grande. Ou aquele atleta de final de semana, Ou aquele atleta de fim de semana. Que é a grande maioria. A grande maioria. Sempre ocorre lesões. Normalmente, movimentos rotacionais faz com que ocorram lesões ligamentares ou lesões meniscais. E quase sempre terminam em cirurgia. Já a pessoa de maior idade, ocorre uma lesão chamada artrose, que é uma lesão degenerativa, uma lesão onde o joelho vai se acabando. No interior, o povo tem mania de dizer que a baba do joelho está acabando. A baba do joelho? A baba do joelho. É uma lesão degenerativa onde o mau uso, o trabalho, o esforço, são complicadores, juntamente com a genética, para que ocorra essa lesão e acaba também levando a uma cirurgia no futuro. E como se dá o tratamento e recuperação pós-cirurgia? Nas lesões ligamentares, são 6 meses de reabilitação. 6 meses? 6 meses para o retorno às atividades esportivas, É lógico que o paciente com 2, 3 dias volta a deambular, volta a caminhar, começa a fazer a fisioterapia. Dependendo da atividade laborativa, ele pode ficar um tempo afastado e retornar depois. E aí, durante 6 meses, com o nosso aval e com o aval do fisioterapeuta, ele retorna às atividades assim que o membro está simétrico, assim que o membro está pronto para voltar à atividade. Temos a pergunta da nossa telespectadora Tânia, que está em Potilândia. Ela gostaria de saber se o sobrepeso, a obesidade, o caso dos gordinhos, se nessas situações isso pode ajudar a causar algum prejuízo, algum problema na região dos joelhos. Causa sim. O joelho, assim como o quadril, o tornozelo, são zonas de carga. Então, a sobrecarga ocasiona um desgaste acelerado das articulações, seja ela quadril, joelho ou tornozelo. Então, assim, manter o peso mais ou menos ideal é recomendado. Muito bem. E um outro assunto que a gente poderia tratar em relação a essa área de traumatologia, Na verdade, às vezes tem pessoas que chegam a ter pequenas fraturas, mas de repente não percebe, acha que foi só, de repente, uma luxação, um problema menor e a situação se complica. É verdade, Robson. Assim, inclusive quando fazemos residência, os ortopedistas, os professores sempre indicam trauma é igual a raio-x. Sempre tem que pedir um raio-x para o trauma. Por quê? Porque pode ter uma fratura aí que, ao ser tratada... Fica mascarada, Fica mascarada, ao ser tratada rapidamente, o tratamento é talvez mais barato, mais rápido, mais fácil. E ao deixar passar o tempo, tudo se complica. E, por exemplo, às vezes a pessoa levou uma queda, Aí, de repente, o braço que era para um lado passou para o outro, De repente não quebrou o osso, mas deu uma virada de posição, um deslocamento, O que é que o Dr. Tiago, médico ortopedista, poderia falar conosco a respeito disso? Se não houve fratura, mas houve um deslocamento que nós chamamos de luxação, que é a perda da congruência articular, a saída do osso do lugar, é uma urgência médica. Tem que ir urgente ao hospital para que seja recolocado. No caso da gente, aqui no Rio Grande do Norte, o hospital de urgência é o Valfredo Gugel, referência. E essa recolocação é através de cirurgia ou alguma movimentação que o médico possa vir a fazer, tem condição de botar aquele osso que saiu do lugar? Dependendo das lesões, dependendo da luxação, se faz com sedação ou não.
E temos a pergunta aqui do Ricardo, que está nos acompanhando no Tirol. Ele pergunta quais são as principais recomendações na hora em que acontece um acidente, seja automobilístico ou não, com os primeiros socorros, né? O que fazer se você tiver suspeitado de que a pessoa pode ter sofrido algum tipo de fratura em qualquer parte do braço ou da perna? De preferência, tentar não mexer. Chamar o SAMU 192 para que o SAMU, que são pessoas treinadas, possam socorrer da melhor forma possível. Porém, nós sabemos que vivemos num estado grande, onde nem todos os locais são cobertos pelo SAMU, às vezes ocorre num sítio distante. É tentar imobilizar o máximo possível a pessoa, tentar mover o menos possível para que não ocorra mais lesões. Eu já ouvi situações, por exemplo, que acontece um acidente, a pessoa fica colocada, um atropelamento, por exemplo, no meio da rua, aí de repente chega aquele pessoal, cada um vai logo puxando aquela pessoa, né? Há quem diga que isso pode até gerar fraturas, outras fraturas ou mesmo problemas mais graves até na coluna vertebral também. Isso, porque se há uma fratura na coluna e você faz um movimento brusco, ela pode romper a medula ou pode pressionar, comprimir a medula e aí causar um problema sério de paralisia mais grave. Eu gostaria de saber, doutor Tiago, qual é a importância da reabilitação nesse acompanhamento pós-cirurgia ou pós algum tipo de trauma que não tenha precisado de cirurgia para iniciar o tratamento? Eu faço a pergunta porque às vezes tem gente que passou por um procedimento cirúrgico ou não e às vezes o problema volta ou mesmo, digamos assim, na linguagem meio popular, o osso ficou soldado de uma maneira diferente ou não colou como deveria ter colado, né? Talvez o paciente também não tenha feito a sua parte. Robson, eu sempre digo que o tratamento é multifatorial, né? Eu digo aos meus pacientes que a cirurgia é o começo do tratamento. A reabilitação é super importante. Obedecer o que o médico e o que o fisioterapeuta falam é super, hiper importante. Nós só vamos ter um resultado bom. Complicações existem para todas as cirurgias e podem ocorrer. Mas se você seguir o que o seu médico fala e o que o seu fisioterapeuta fala, o que a equipe multidisciplinar fala, com certeza você vai ter um bom resultado. Temos pergunta do telespectador, estamos conversando com o Dr. Tiago Almeida, que é médico ortopedista nesta Sexta da Saúde. 999229519, você manda a sua pergunta pelo WhatsApp de qualquer cidade do Rio Grande do Norte ou pelo nosso Instagram, @RobsonCidadão. A pergunta agora é do Oliver, lá do Parque dos Coqueiros, Zona Norte de Natal. Ele pergunta se a hacker pode afetar o nervo ciático. Ele diz que fez uma cirurgia e no pós-operatório sente muitas dores musculares na lombar, no joelho e no ciático. Essa hack me parece que é um tipo de anestesia, né? Isso, é um tipo de anestesia. E ele quer saber se isso pode ter causado algum problema. Não, isso é mito. Antigamente, você sabe que a medicina... Antigamente tem aquela frase bem popular, rapaz, a pessoa podia ficar aleijado por causa de uma anestesia hack, né? Sobretudo grávidas, né? Que era um risco muito grande. Antigamente, você sabe que a medicina se desenvolve constantemente. As agulhas eram um pouco maiores, realmente causava cefaleia, causava um pouco de dor, mas hoje em dia não. Hoje em dia já se desenvolveu muito as técnicas, o material utilizado, as agulhas são muito finas. Não, com certeza, as dores que ele sente não é disso. Muito bem. Temos mais pergunta agora do Severino, lá do Pitimbu, na zona oeste de Natal, né? Entre oeste e um pedaço de sul, a zona ali, perto do Planalto. Ele disse que deslocou os ombros e não consegue mais erguer. Ele disse que o braço quebrou, foi colocado uma placa. Ele disse que esta placa incomoda muito. Ele quer saber o que fazer numa situação como essa. O ideal, assim... O médico que o atendeu deveria ter dito, ou deve ter dito, se houve uma lesão ligamentar, uma lesão de tendões. Nós temos, não é somente o osso, o que faz mover, o que faz elevar o braço, é um grupo muscular chamado manguito rotador, tá? Esse manguito, às vezes, nos traumas, ele é rompido e tem que ser feita uma cirurgia reparatória nele para que possa voltar ao normal. Não é só cuidar do osso, não, do ligamento também, né? Porque o ligamento é o que puxa o osso, né? O osso, eu costumo dizer, é um pedaço de pau, né? Ele sustenta o corpo, mas o que move mesmo é a musculatura, são os nervos
que fazem a conexão para que se mova junto totalmente. Com os músculos, né, que dá essa mobilidade, né? Temos mais pergunta? Pergunta do Marcos, daqui de Candelária. Ele disse que deslocou o ombro 3 vezes durante exercícios físicos. Ele disse que isto está acontecendo com certa frequência. Ele pergunta o que pode fazer e o que pode ser que esteja acontecendo no caso dele. Ele disse que não mudou a intensidade dos exercícios também. 3 vezes nós já recomendamos cirurgia. A partir do segundo episódio, nós já recomendamos cirurgia, principalmente se o paciente for menor de 50 anos. Como é que acontece isso, por exemplo? Sai do lugar? Como é que, na prática, isso acontece? O que é que a pessoa observa a olho nu? Normalmente ocorre um descenso do ombro, né? E muita dor. O paciente refere muita dor. Normalmente são traumáticas. O primeiro episódio normalmente é traumático. Porém, tem pessoas que têm hiperfrouxidão ligamentar. Tem os ligamentos muito frouxos, então a tendência, a congruência tende a ser mais fácil. A perda da congruência. Muito bem. Temos mais perguntas do telespectador. A Cássia, telespectadora, ela não disse o bairro, mas ela diz que tem 44 anos, nasceu com deslocamento no ombro, não consegue levantar e pergunta se tem como melhorar com fisioterapia. É difícil precisar sem examinar e sem conversar com ela, porque ela disse que nasceu com deslocamento no ombro. Ninguém nasce com deslocamento no ombro, a não ser que... Pode ter sido um trauma no parto? Um tocotraumatismo. Aí ocorre outras lesões e, se não visto, dificilmente hoje se consegue reverter. Não quero desanimá-la, mas eu acho que tem que passar por um especialista para ser vista e aí sim tomar as decisões que o ortopedista indicar. Se fisioterapia resolve ou se vai ser um caso de cirurgia. Né? Nesta Sexta da Saúde, conversando com o Dr. Tiago Almeida, médico ortopedista. Mande sua pergunta no 99922-9519. Participação agora do André, lá do bairro Nordeste. Turma boa do bairro Nordeste, meu abraço. Ele quer saber se um paciente com pé pronado tem tratamento. O que é pé pronado? É o pé invertido, né? Invertido como? O pé que é para frente, ele fica para trás? Não. Ele é girado um pouco para cima, né? Sim, girado um pouco para cima. Isso. Então, na verdade, o pé supinado é um pouco para medial e o pé pronado um pouco para lateral. Não sei se a câmera consegue pegar, mas deixa eu mais ou menos fazer o... Pode ficar sentado, porque ele mostra seu pé. Quase que ele ia se embora aqui agora. O pé supinado... Pode dar um close aqui no pé dele que ele vai explicar agora, né? Pronto. É girado para dentro, explicar para ele. E o pé pronado... Esse aí é o pé, esse assim é o pé. Esse é o pé supinado. Pé supinado. Que é o pé que suplica, né? A mão que suplica. O pé entorta para dentro, certo? Isso. E o pé para fora é o pé pronado. Dependendo e o pé chato? O pé chato é o pé que não tem a cava, né? Não tem a ele cava, é um pouco pronado reto. também. Ele é um pouco pronado. Ele acaba sendo um pouco pronado por não ter a cava do pé. Certo. Mas tem esse pé para trás, não, né? Não, o pé para trás não. Existe o pé torto congênito, que é as crianças que nascem com o pé para dentro. A cava é muito grande. Sim. Né? Inclusive, meu pai, doutor Ivan Lucena... O pé fica assim, por exemplo, né? Meu pai, Ivan Lucena, é uma das poucas pessoas que opera pé torto hoje ainda no Rio Grande do Norte, né? Pelo SUS. Então, tanto o pé pronado como o pé supino, quando passa de um certo grau, realmente precisa de um tratamento, às vezes até cirúrgico. Às vezes com palmilha você consegue... Mas tratamento existe, então? Tratamento existe. Existe palmilhas, não sendo um grau muito elevado, pode ter a cirurgia. Muito bem. Tentar um ping-pong aqui com pergunta e resposta curta, tem muita pergunta chegando. Antônio Lucena, é isso? Antônio Lucena, de Lagoa Salgada. Antônio Sena, de Lagoa Salgada. Ele disse que tem 45 anos e já fez uma cirurgia de menisco no joelho. Ele quer saber se ainda pode continuar jogando futebol e como é que funciona a recuperação dessa cirurgia. A cirurgia de menisco são mais ou menos 2 meses de reabilitação, muito fortalecimento muscular, né? E aí sim o paciente pode retornar à atividade física, seja ela qual for. Muito bem. Mais pergunta do telespectador agora, quem é? Enquanto ela vê a pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta em nome dos idosos que nos acompanham nesse momento. Nós sabemos que, infelizmente, muitas causas de morte, de falecimento de idoso, começa com uma queda e a pessoa depois termina morrendo de outras complicações, cirurgias e problemas no hospital, infecção hospitalar, mas tudo muitas vezes começa com uma queda.
que orientações o senhor pode compartilhar com o pessoal idoso que está em casa nos acompanhando? Robson e amigos ouvintes, existe um mito que não é a queda, é o osso fraco, quebra, no caso a osteoporose, leva a uma fratura e o paciente cai. É a fratura para cair, não a queda para quebrar. Tá? É o inverso a situação. Normalmente o paciente fratura andando devido à fraqueza óssea, a falta de vitamina D e de cálcio, cai. E aí sim, devido ao tempo sem operar, ao passar muito tempo sem operar, o idoso, ao ficar acamado, tende, devido à fragilidade de defesa que ele tem, ele acaba pegando uma pneumonia, uma sepse e falece. Então, assim, o idoso teve a mínima condição, deve ser operado. Pois é, e é importante preventivamente colocar barras de circulação. Se não pode colocar uma barra de aço inoxidável nos banheiros, em alguns lugares onde o idoso circula muito, pode colocar de plástico, que é barato. Se não pode comprar um piso especial antiderrapante, em alguns lugares coloca a lixa para evitar que o idoso escorregue, sobretudo nesse período de chuva. Então, todo cuidado é pouco importante e é prevenção, né? Pergunta de quem agora? Júnior de Extremóis, abraço amigos de Extremóis. Ele quer saber se geralmente, após a cirurgia patelar do joelho, da bolacha do joelho, né? Se a reabilitação é plena. Ele diz isso porque fez uma cirurgia, mas perdeu 20% de articulação. Toda cirurgia tem complicações, tá? Isso está descrito no livro, não é má técnica do doutor, não é porque o doutor não sabe operar, é porque pode haver complicações. Então, assim, se você fez tudo que seu médico pediu, você fez a fisioterapia correta, a tendência é você retornar. Eu sempre digo aos meus pacientes, Robson, Deus lhe fez perfeito. Eu vou fazer um remendo, você se quebrou, você se machucou, e eu vou fazer um remendo para tentar voltar você para uma vida mais ou menos normal. Pois é, né? E literalmente é um remendo. Você de repente fraturou o fêmur. Você não vai pegar um fêmur novo e botar todinho no lugar, né? Ele vai estar remendado, né? Agora, a importância do pós-operatório, dos cuidados, da reabilitação, né? Ir para a fisioterapia, muita gente é teimoso e não frequenta, né? Já não dá mais tempo de pergunta, não? Terminou. Olha, passa rápido, tem mais um monte de pergunta. Em breve, o doutor Tiago vai voltar aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. Eu quero agradecer a sua presença no nosso programa. Você é sempre bem-vindo e entregar aqui uma cesta de produtos Lucena, né, para que você possa aproveitar com Robson, amigos e familiares. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço a participação de todos, agradeço o convite e estamos aqui para qualquer coisa.